quando um artista fala do trabalho, tem esse momento, às vezes, quando ele é convocado a falar como que é a relação dele com a história da arte, né? Me formei em filosofia e eu trabalhei como assistente em alguns artistas, mas no momento em que eu já estava me vendo como artista, já estava tendo uma prática reconhecida como artista. Quando eu fui entendendo que os meus desenhos eram um trabalho, bem no começo desse reconhecimento, que foi muito assim primordial, e primeiros passos, eu já estava então trabalhando, me reconheci como escritor, mas estava uma crise com a escrita, enfim, comecei a dar preponderância ao desenho. E aí eu fui encontrando então uma história da relação com o desenho que não era exatamente a história da arte, não aparecia tanto na história da arte. Eu fui vendo, por exemplo, os grafismos indígenas, daí eu pensei, eu reconheci uma relação similar com a que eu tinha com o desenho, que é muito assim de como que o desenho surge para mim, como ele surgiu para mim, como ele aconteceu. Então eu fui vendo algumas histórias que passavam à margem da história da arte e a relação dessas histórias com a prática da escrita, do grafismo, dos símbolos, do rabisco. E então eu acho hoje que muitas vezes eu sinto vontade de falar assim de uma história do olhar, do fascínio, história do enfeitiçamento, que é aquilo que captura a gente de algum jeito. Também tem esse olhar que é muito atual, muito do presente, que é um olhar abusado, assim, no sentido dele, ele sofre um abuso de estímulo. O olhar, ele se transforma numa coisa que não é mais olhar para alguma coisa específica, mas é a experiência do aberto para o que está sendo enxergado. E eu acho que o desenho, ele mistura tudo isso, né? Ele pega tudo isso e devolve outra coisa. Esse título, ele vem do reconhecimento de que há alguma coisa sempre não muito compreendida disso tudo, né? Às vezes a gente se interessa por um símbolo e depois vai interpretando aquilo de uma maneira que faça sentido por que aquilo te interessou, por que aquele tema te interessou. E ao mesmo tempo que o desenho, esses desenhos, eles parecem tanto irem para a superfície, tudo está indo para a superfície, tudo está querendo ser explicitado. Ao mesmo tempo tem alguma coisa que é uma pergunta que fica, que parece que a gente não consegue nem saber qual que é a pergunta, mas existe um espanto, né? E eu acho que o espanto, para mim, tem a relação com o feitiço e o segredo. Pode ser que às vezes você olhe para o trabalho e não se sinta tão confortável assim, mas ele te captura e te leva para outro lugar. Tem uma espécie de artesanalidade do artesanal que te bota um colo, assim, né? Você descansa um pouco. E acho que também, assim, olhar para os significados, para as formas e de repente olhar para o gestual daquilo e você consegue respirar para pular para outro canto e olhar de novo para outra coisa. E as coisas nesses desenhos, principalmente, elas vão aparecendo, né? Você olha uma vez, você vê uma coisa, você olha outra, você já vê outra. Quando eu chego no seu trabalho, a minha sensação é a do abuso, que a gente estava falando, de tipo, uou, tô sendo aqui bombardeada com todas as abas abertas, com tudo que tá no mundo, dos ancestrais ao futuro, assim, estão aqui rondando essa mente. Me vem a ideia de um artista com uma mente sem descanso, assim, ele precisa dar conta disso, que tá tudo isso na cabeça dele, né? Você propor que isso seja visto com mais descanso, através desse filtro do artesanal, né, que é dedicação àquela coisa, mais olhar para o gesto, sair um pouco dessa lógica, às vezes, excessivamente mental ou conceitual, e entender que isso é gesto, que isso é traço, que isso é a mão, o lápis ou, enfim, o pincel, o que seja a sua ferramenta no papel, né? A exposição, ela está indo por um caminho que indaga sobre esses segredos e feitiços e essas coisas que a gente fica tentando nomear e conversar aqui. Eu fui deixando esses desenhos grandes mostrarem um pouco isso no sentido de terem elementos maiores misturados com pequenos. As esculturas, os desenhos pequenos, as telas, eles também têm um processo de chegar em elementos, numa elementariedade, né? Os símbolos, os ícones, os logos, as cores e os gestos, eles se tornam uma coisa que parece que vai se distanciando de significados e explicações, mas se sustenta mesmo assim, né? Então acho que a exposição, ela
cria essa ambientação com os desenhos grandes. O caderno pequeno também é um jeito de respirar, né? E ver que é possível fazer escolhas do que entra e do que não entra no trabalho. E tem essa relação com o mistério, né? Tem muitas formas, muitas coisas que não são explicáveis, né? Aí, às vezes, você encontra uma coisa que você identifica, isso é um gato. Aí eu me ancoro aqui para poder caminhar por esse universo de segredos e de ambientes desconhecidos e de coisas que você não sabe onde começam, onde terminam, se são um pé ou se são uma gelatina, né? Você fica aí num espaço de imaginação mesmo, que aí você devolve para a pessoa vendo a completude, né? Que não é aquela história de uma narrativa pautada de início, meio e fim, ordem, linearidade. Sim, uma coisa que você vai ter que dar conta. Isso aqui é um universo inteiro para se mergulhar, né? E eu também fiquei pensando na coisa do horror vácuo, né? Que é um horror ao vazio e você tem que fazer para preencher e não tem fim. Eu vejo muitos elementos que me fazem pensar em metáforas de nascimento, coisas brotando, porque eu acho que eu fui entendendo isso também na medida que eu fui vendo a coisa aparecer, né? Porque o desenho, para mim, também tem essa magia dele acontecer sem que eu planeje exatamente, os elementos vão aparecendo. Eu entendi que o desenho, na medida que eu faço um gesto, um traço, o outro, eu faço uma coisa, ele é sobre um nascer o tempo inteiro. E eu acho que, assim como a gente pode olhar para um desenho assim e achar um excesso, sentir uma experiência de excesso, em algum momento também você pode olhar para o mundo e entender que as coisas também estão brotando o tempo inteiro, porque elas não estão paradas, e aí você fala, uau, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E as coisas estão nascendo mesmo o tempo inteiro. Elas estão se transformando, se modificando, se reproduzindo. E ao mesmo tempo acho que para mim também tinha um jeito muito íntimo de entender que desde que eu acho que os desenhos eles começaram a acontecer para mim no momento em que eu tive uma espécie de renascimento, assim, de nascer de novo, porque quando você não se enxerga mais naquelas coisas que para você eram tão certas, né? É como se você falasse assim, você pode deixar de ser muita coisa, mas você vai continuar tendo o seu nome, a sua data de nascimento, e a escrita para mim era um pouco isso. Quando eu não fui mais me enxergando naquilo, não era suficiente. Quando eu fui olhando para os desenhos, para os meus primeiros desenhos, eles também traziam essa sensação para mim de que talvez eu pudesse nascer de novo e virar um artista.